Hello! Oi, pessoal. Vou esperar vocês entrarem. Tô pensando se eu fecho a janela aqui, porque eu acho que tá muito barulho. Acho que vai ficar melhor assim. E aí, galera? Hoje temos convidada, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos, todos que estão entrando. A Laís já entrou. Eu vou convidar ela aqui. E aí, vão me falando, Angélica. Oi, tudo bem? Ah, que legal que você tá aqui. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Deixa eu chamar a Laís. Aguardando, aguardando. Olá, Oi! boa, Tudo boa bem? noite, né? Boa noite. Gente, que legal. Ai, Laís, estou super feliz. Obrigada por você ter topado aí o convite. Eu que agradeço, tá? Vamos fazer uma live hoje falando de fibromialgia. Para quem está aí chegando, a Laís tem uma página super legal de fibromialgia há muitos anos já, né? Acho que daqui a pouco eu vou pedir para ela contar um pouco melhor essa história, que é a Menina de Fibra Oficial. E ela tem fibra também, tem algumas outras condições aí também que até acho que é legal da gente falar, porque muitas vezes se misturam as coisas, as pessoas não sabem muito bem. E aí nessa vibe de fazer live com convidados e tal, eu falei, poxa, ela tem uma página super legal, ela tá há muitos anos também falando com esse pessoal que tem fibra, então vamos conversar, vamos falar sobre esse assunto que é importante e trazer um pouco da sua história também, né, de como você lida com isso, né, como você se mantém ativa, você tem, né, uma positividade aí também, como lidar com a doença. Então, é isso. Se apresenta você, conta um pouquinho. Olá, meu nome é Laís. Tá saindo áudio aí direitinho? Tá, Meu certinho. nome é Laís, eu tenho 30 anos, né? Eu fui diagnosticada em 2012, né, com fibromialgia. Me formei em engenharia, né, engenharia de produção. E durante a minha formação, quando eu estava estudando, eu descobri a fibromialgia. E hoje eu sou casada, casei depois do diagnóstico da fibromialgia. Eu sou professora, né? Atuo na área de qualificação e também em outras áreas. E também fiz pós, né? Nessa minha área de educação, né? E acho que é isso. Legal, você teve o diagnóstico mais ou menos quando eu tive também. Mas você já tinha sintomas antes? Como que foi? Então, eu nunca fui uma criança ativa. Eu até fiquei de. Eu vivia de recuperação e educação física, porque os professores não exigiam tanto de mim e eu não gostava. Não era ativa, entendeu? Eu era uma criança sedentária, não gostava muito de brincar. Então, a minha mãe já reparava isso, né? Porque minha mãe é enfermeira, aí sabe, mãe sempre tá reparando e tal. E aí, eu não era muito ativa. E quando eu ia nos passeios escolares, eu voltava e ficava muito mal, como se eu tivesse uma insolação. Sempre era assim, né? A minha mãe até às vezes não gostava que eu fosse, meus pais, mas mesmo assim eles deixavam, né? Mas aí eu sempre voltava e ficava passando mal. Mas depois, quando eu estava, né, na faixa aí dos 17 anos, quando meu avô faleceu, eu comecei a sentir as dores mais fortes, né? E não conseguia dormir, já fiquei 2 meses sem dormir direto. Por isso que eu falo com as pessoas assim, eu não tenho muito insônia, eu não consigo dormir. Eu falo, é possível você conseguir dormir.
até mesmo dormir sem medicação, entendeu? Porque no meu caso foi possível, entendeu? Eu fiquei sem dormir. Peraí que eu tô baixando aqui. Eu fiquei sem dormir 2 meses, tanto de manhã quanto à tarde. Então, meu primeiro sintoma foi depressão, entendeu? Foi depressão por quê? Porque eu estava em ano de pré-vestibular, né? Essas coisas. E, tipo, eu era adolescente. Então, meu primeiro sintoma foi ansiedade e depressão. E eu fui tratar no psiquiatra, né? E aí foi o psiquiatra que descobriu e falava: leva ela no reumatologista, leva ela no reumatologista. E simplesmente entrava em nada. Aí, quando eu estava na faculdade, e eu entrei na faculdade e as matérias de engenharia são muito pesadas. E aí eu aceitei o desafio de dar aula. Eu passei, né, no concurso do estado para mim dar aula para técnico. E aí, com essa loucura, eu não entendia também que nós, seres humanos comuns, a gente também, os comuns, a gente é comum, né? Falando. A Sem gente também fibromialgia. tem fibromialgia, também tem limitações. Muitas vezes a gente quer abraçar o mundo. E eu, literalmente, abracei o mundo. Abracei uma faculdade, abracei aulas, peguei 50 horas semanais de aulas. Falava assim, eu pegava aula. E fora que eu já tinha feito estágio antes. Eu larguei o estágio e fui pegando aula, E não vi que eu precisava, né? Então, aí eu comecei a desmaiar dentro do ônibus, por tanta dor, eu não sabia o que estava acontecendo. E comecei a ter crises de ficar de cama, né? Ficar debilitada mesmo de cama. E eu não entendia. Até que eu parei um dia no pronto-socorro. Entendeu? Eu parei no pronto-socorro, me levaram urgentemente, porque eu estava sentindo muita dor no peito, né? Hoje eu entendo que era uma inflamação, que é a costocondrite, tanto fibromialgia pode dar, você me corrige, tanto depois, agora que eu descobri que eu sou autoimune, então eu era um paciente autoimune e não sabia. Então eles achavam que era do coração, né? Porque a família do meu pai toda tem problema de coração. E eu fui pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, até que o psiquiatra novamente falou: leva ela no reumatologista, né? E ele falou: isso é fibromialgia. Nunca tinha escutado falar, Lívia, nunca tinha escutado falar. Eu E ele imagino. faça um exercício. E para entrar na cabeça de uma pessoa que estava sentindo dor, fazer exercício. Eu já estava com depressão devido à dor, eu ficava de cara fechada. E eu passei por mais de 5 reumatologistas muito renomeados no meu estado, entendeu? E eles falavam, fazer exercício. E eu fechava a cara, entendeu? Eu chorava, eu falava, é ilógico você fazer exercício. Entendeu? Aí, com a minha reumatologista me atendendo agora, ela falou. E ela é bem assim, ela fala bem firme. E ela falou comigo: se você não fizer exercícios, você vai continuar com dor. Aí eu comecei a pesquisar no Instagram se tinham algum perfil. Eu lembro que tinham 2 perfis, mas não era muito. Não tinha informações. E eu falei assim, gente, não é possível, não tem informação sobre essa doença que causa tanta dor. E fora que eu li outros médicos, eles falavam: menina, isso é coisa da sua cabeça, isso é psicológico e tal. E eu chorava, porque, tipo assim, da onde? Então, qual parte do psicológico o psiquiatra falava? Não, Laís, claro que o seu emocional envolve e tal, mas não. Aí, quando eu encontrei ela, e ela me falou isso, ela falou assim, você só vai melhorar. Esses remédios não vão te ajudar somente.
Se você não fizer exercício, você não vai melhorar. E aí eu tomei vergonha na cara e falei, eu vou então fazer, porque se fala exercício físico, né? Aí Legal. eu comecei a divulgar, entendeu? Pesquisar, ler vários artigos, porque até hoje a gente não encontra muito artigo. Graças a Deus que está Uhum. avançando, a gente está encontrando artigo sobre fibromialgia, mas não tinha. Então, eu tinha que traduzir artigos em inglês para ver, e com a medicação. Eu sou daquela época que muitas pacientes com fibromialgia tomam, que é o tal da duloxetina, você sabe, você que é farmacêutica, Uhum. então eu vim nessa, o tal da pregabalina, né? Então eu comecei a estudar tudo que era novo, tipo, acupuntura é bom, outras pessoas falavam, outros médicos, não, acupuntura não é bom, entendeu? Então eu comecei Uhum. a estudar, né? E eu testava também, né? Até hoje eu testo. Se falar é bom, eu vou lá, leio o artigo e tal. A gente tem que tentar, entendeu? Eu sempre Sim, falo isso, entendeu? A gente sim. tem que tentar. E a página surgiu um pouco nessa época, né? Que você começou a perceber isso, aí você começou a compartilhar as coisas que você estava lendo, e tal. Foi um processo bem parecido comigo, assim, até. Você tem Sim, exatamente a mesma idade que eu também. Para mim foi muito parecido esse lance de surgir a fibra, também na época de faculdade. Trabalhando, fazendo isso, estudando à noite, no sábado, não sei o que. Ele queria fazer inglês, francês. E aí, nossa, uma hora realmente também não aguentei. Eu tinha muitas crises, horrível. Comecei a estudar, mesmo processo. E de fato, não tem informação, né? Até hoje, assim, eu acho muito difícil. Eu achei que já ia. Hoje em dia já está um pouco mais acessível. E aí o problema é que as pessoas começam a compartilhar coisas que não tem nada a ver, né? Tem um monte de gente que compartilha uns artigos que, na verdade, são só para fazer venda de produto em anúncio, e escreve qualquer sim. coisa lá no artigo, e aí começa a compartilhar, e aí gera maior polêmica. E é bem isso que você falou, assim, a gente já tá perdida, porque o médico, um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente não sabe o que fazer, e aí você fica sem saber, aí você lê um negócio. Então é uma vida muito complexa, né? Antes de você aprender, entender mesmo o que que é a Até fibra você e tal. entender que você tem limitações, que o seu corpo tem limitações, é, é um processo muito demorado. Por isso que eu indico muito você fazer meditação. Eu aprendi muito meditação com a minha professora de Pilates, né? Uhum. E fazer meditação, eu falava assim, gente, eu sou uma pessoa super agitada, eu tenho ansiedade, eu não vou conseguir fazer meditação. Muita gente também fala isso comigo, mas eu não vou conseguir fazer meditação, eu não consigo. Falei, você já tentou? E não é tentar Uhum. um dia, é tentar uma semana, entendeu? A Sim. mesma coisa da alimentação, entendeu? Que muita gente fala que não interfere, mas também nunca tentou. Aham. Então, eu falo, tem que tentar. Não adianta você vir para mim falar, ah, não resolve se você não tentou. É a mesma coisa do exercício físico, né? Claro que tem que Uhum. ser avaliado por um médico, porque pode ser que a pessoa tenha outras patologias também, além da fibromialgia, que a fibromialgia traz outras coisas também, né? Vem. Uhum. E, igual a mim, na época que eu tava com fibro, eu tava fazendo hidroginástica, tava amando hidroginástica, só que aí eu descobri a espondilite, né? Então a médica falou, Laís, não pode agora, né? Porque tá muito em atividade a doença e tal, pode causar até Uhum. fratura. E aí eu falei assim, mas eu não vou ficar parada. Porque eu li também quem tem espondilite, né, doença autoimune, e quem tem espondilite, quanto mais parado, pior. Eu falei, eu não vou ficar Uhum. parada. Aí eu perguntei a ela, eu posso fazer pilates? Né? Aí ela virou e falou assim, pode. Aí eu fui pro pilates. Eu sou do tipo assim, Lívia, não tá dando certo um exercício, não tô gostando mais, partiu pro outro. Eu aprendi isso, Uhum. porque eu Uhum. não sou fã de exercício físico.
entendeu? E então eu vou buscando outro tipo de exercício. Lembrando que eu Uhum. sempre pergunto, né, tanto ao profissional de educação física, tanto ao médico, se eu posso. Eu não vou igual uma doida, Uhum. vou fazer, tô nem aí, né? Porque depois tem os Sim. custos. Sim. Não, você é um exemplo de paciente, né? Assim, eu espero que todo mundo que esteja ouvindo se inspire nisso mesmo, porque várias das coisas que você falou, né, são muito, muito importantes. Tipo, o lance da alimentação é sim um pilar muito importante. Não é só porque é fibromialgia, né? Saúde como um todo. É que, Sim, é isso infelizmente, que eu a nossa. É tudo, né? E a nossa sociedade, infelizmente, é muito baseada ainda em medicação, indústria farmacêutica, né? Então, faço. óbvio que não é interessante as pessoas serem saudáveis, né? Eu já trabalhei em indústria também, tipo, não é que as pessoas de lá querem as pessoas doentes, mas assim, a indústria vive da medicação, né? Então, as pessoas serem autossuficientes no cuidado com a saúde levaria a indústria à falência. Então, assim, existe uma influência disso na forma como a gente se alimenta, nos tratamentos que os médicos passam pra gente. É toda uma cultura que tá, né, influencia todo mundo, inclusive os profissionais de saúde. Mas sim, a alimentação é extremamente importante, né? O exercício, para a fibromialgia especificamente, é muito maravilhoso. E isso que você falou é muito verdade. Você falou da espondilite, mas outras condições também, cada vez mais, os estudos têm mostrado que exercício é sempre a melhor opção. Até em pessoas com doença aguda. Vi um estudo outro dia de pessoas com hérnia. E em todos os casos, o repouso era a pior saída. Claro que a pessoa não vai sair correndo uma maratona, mas ela É, ficar totalmente parada vai piorar, porque piora a você não vai inflamação, sair logo piora. fazendo um crossfit aí da vida, né? Como diz minha Sim. médica, mais um dia você pode chegar a fazer, entendeu? Então, Uhum. tá um dia de cada vez. Hoje você vai fazer isso, entendeu? Vamos Sim. supor, você não consegue caminhar muitos quilômetros. Então, caminhe pelo menos 1 quilômetro, entendeu? Você tá Uhum. ótimo. É, e essa persistência é muito importante mesmo, né? Porque as pessoas falam, ah, não consigo fazer exercício, exatamente pelo que você falou, de que é muito contraintuitivo você fazer exercício com dor. Você fala, eu já tô com dor, eu vou fazer, eu vou ficar com mais dor. E às vezes acontece mesmo, né? A pessoa começa o exercício, qualquer pessoa, ela vai ficar dolorida. Então, no começo E isso pode ser um aí, período difícil. é isso que eu comento muito, porque até mesmo com uma pessoa que não tenha fibromialgia, ela vai sentir dor. E os professores até falam comigo, Laís, é a dor do bem, entendeu? Seu Uhum. corpo está acostumando, entendeu? Com a atividade. E a nossa reação na primeira semana que a gente entra no exercício físico é a gente querer largar, entendeu? Uhum. Tanto as pessoas também que não gostam de exercício físico, né? E não tem É, fibromialgia. E a gente tem que entender que a gente sim. está num processo. Uhum. Principalmente para quem era sedentário, né, e de repente se vê tendo que fazer exercício, talvez até tenha sido uma experiência sua, né? Que você falou que você não costumava fazer. É difícil até o seu corpo acostumar que você vai Nossa, ter, né, que fazer muito! exercício e tal. Colocar isso na rotina. E assim, vai exigir esse processo de adaptação mesmo, mas tem que persistir. Até hoje, quando eu tô em dias de mais dor, que eu acordo com muita rigidez ou que eu tenho muita dor, são dias que eu sei que eu preciso fazer alguma coisa. Eu faço uma aula de yoga, um pilates, faço um alongamento, que seja. E assim, no longo prazo, o exercício é muito preventivo de dor, né? No começo pode ser difícil, mas depois vai valer muito a pena. Eu coloquei na minha vida, porque quando eu li sobre espondilite, que foi ano passado que eu fui diagnosticada, falou, você tem que alongar. Quando eu vi aquilo, senão seu corpo vai atrofiar. Quando eu vi aquilo, Lívia, eu fiz bem assim, eu tenho que acordar e alongar. Aí as pessoas Uhum. que me acompanham todo dia falam assim, nossa, mas é todo dia, todo santo dia. Eu já acordo, a minha mente já mentaliza, entendeu? É o alongamento na cama mesmo, até meu marido já sabe, entendeu? Uhum. E depois a meditação. E o engraçado
que quando você envolve uma rotina, por isso que eu falo muitas vezes, a gente tem que ter rotina. Aí fala, ah, mas pode sair, dar errado. Gente, não é tipo assim, tudo. Na vida nada é perfeito. Entendeu? Uhum. Pode as coisas saírem errado. Até o meu cachorrinho, ele pede pra ficar na janela, pensando não sei o quê, né? E ele tem o horário dele, o mesmo horário todo dia. Aí a gente fala, ele tá meditando? Então deixa ele. Tá Então, inspirado na dona. porque você cria uma rotina, né? Então você acaba que você influencia até mesmo o animalzinho da sua casa. Você Uhum. entendeu? E Sim. durante essa quarentena, o meu esposo via isso mais em mim, eu fazendo os exercícios, fazendo pilates, e ele reclamava muito de dor, às vezes, no joelho, porque ele trabalha sentado, né, em frente ao computador. E ele via fazendo pilates. E aí ele veio fazer também. E ele não reclamava enquanto ele Uhum. estava fazendo pilates. Eu falei, tá vendo? Isso é falta de exercício físico, porque o nosso corpo Total. pede. Sim, o corpo ele foi feito para se movimentar, né? As articulações foram feitas para se movimentar. E até esses estudos aí que mostram que o repouso acaba piorando as condições diversas, principalmente de dor, né? Dor crônica, é porque a gente vai enferrujando mesmo, literalmente, né? Assim, Sim, o negócio vai travando e isso pode ser uma mudança muito grande, porque o exercício, ele não é só o foco na dor, né? Ele vai ajudar muito nesse lance da musculatura, de lubrificar as articulações, mas o exercício, ele vai ajudar vários outros sintomas também, né? Porque as pessoas sempre me perguntam, o que que você faz para fadiga? Eu falo, não é bem o que eu faço para fadiga, sabe? É o que eu faço para a fibromialgia como um todo, para a minha saúde como um todo. Não existe uma solução mágica, tipo, tô com fadiga, o que que eu faço agora? Você pode até fazer algumas coisas, mas é sempre o conjunto que vai resolver tudo, né? Vai resolver os problemas de sono, vai resolver a questão da fadiga, da dor. Até o fibrofog, né? Tá muita gente me perguntando porque não consegue estudar e tem muita dificuldade. Como que você fez faculdade? Como que você fez pós? Porque eu não consigo fixar nada e tal. E a ansiedade influencia muito nisso também, né? Não só a fibromialgia. sim, Então, vive todo mundo nesse estado de é um estresse, ciclo. ansiedade, e aí não tem como. É um ciclo. E, e aí, também me perguntam muito disso, porque eu gosto de estudar muito. E sim, já aconteceu comigo de eu esquecer matéria, com certeza, mas há algo também da gente não desistir e sempre colocar a mente ativa. Foi naquele momento, você vai conseguir em outro momento. Pode Uhum, acontecer, entendeu? E trabalhar a mente. Por isso que eu falo, o que me ajudou também muito foi a psicoterapia, para você entender uhum, como conviver com dor, entendeu? Não é que você vai assim, ah, a dor é tudo para mim e tal, né? Aí não é algo bom, né? Mas você saber conviver, né? Porque, uhum, infelizmente, faz parte da nossa vida. Mas você tem como saber lidar com ela. E todo mundo fala, gente, mas como e tal, né? Criando uma rotina. E também não adianta que todo mundo fala assim, eu tô com muita dor e tal. Aí eu vou fazer exercício. Tem dia também que, dependendo da crise de uhum, dor, o exercício não vai resolver, ele vai piorar. Não é no dia que você tá com dor que você vai mudar a sua alimentação naquele dia. É como você uhum. falou, é um processo todo, entendeu? É uma vida dedicada a você querer melhorar, entendeu? Então não Total. adianta você. No passo de mágica não existe isso. Uhum. No quesito dor. E foi difícil aprender, não vou negar, entendeu? E foi difícil, mas a gente ainda está aprendendo, né? Que é um dia, Uhum. um passo de cada vez. É, eu acho que a gente tem uma expectativa, assim, e tá acostumado a soluções muito imediatas, né? Eu tô com uma infecção, eu tomo um antibiótico, eu tô com não sei o que, eu resolvo E aqui. Só que não é assim, né? Assim, eu tô gostando muito de tudo que você tá falando, tô achando muito bonito, na verdade, porque é muito isso, assim, envolve essa vontade de fazer a coisa acontecer.
E a gente sabe que não é fácil, que tem vezes que dá vontade de desistir. Então, por isso que é importante também ter apoio, ter lugares onde você se inspira, onde você consegue, né, tirar forças. E aí, esse processo de autoconhecimento é muito importante, né? Psicoterapia ou E qualquer tipo de terapia, porque a pessoa, ela vai criar o próprio caminho. Então, assim, eu sempre falo coisas aqui, você também fala, mas as pessoas não podem querer copiar exatamente as coisas que você faz para ou as outro, coisas que eu isso, faço, porque a vida dela é outra, o cenário dela é outro. Então, isso também, né? Acho que o desespero de resolver o problema é tão grande que a gente sai assim querendo fazer tudo que vê pela frente também, né? Mas a pessoa precisa entender, de repente Pilates ela não gosta de jeito nenhum, mas yoga ela gosta. Ou de repente ela vai isso. fazer algum outro tipo de exercício, alimentação, aos poucos, fazer as mudanças que dá. Ah, não quero parar Não de é comer esse tal miojo, coisa. né? De um dia para o É, outro, eu vou começar e vai sair e tal. Claro que você tem que tomar essa atitude, né, de começar. Mas também não vai resolver de um dia para o outro, né? uhum, Eu não vou mentir. E tem muitas coisas que funcionam e são formas naturais. Aí, como, por exemplo, a minha mãe também tem fibromialgia, né? E ela não acreditava muito que eu faço o processo do sono, né? Eu tomo chá à noite antes de dormir e tal, né? Já deixo o apartamento mais escuro, né? Até a luz do ar-condicionado, desligo. uhum, E aí ela não acreditava muito e ela não estava conseguindo dormir. Eu falei com meu pai, faz chá para ela e tal. E começou a dar. E hoje ela não fica mais sem chá, entendeu? uhum, Porque ela me ajuda. E tem muita gente que não acredita, entendeu? uhum, Mas como você falou, foi o caso dela, talvez para uma pessoa, e também perguntar se pode tomar o chá, né? Porque se a pessoa tiver outras patologias, tem chá que não pode tomar, uhum, né? Então, se você começa a testar, não é um dia, né? Você fazer uma semana direto e ver, você tem que, tem que testar. Você não pode ter uhum, esse medo. E como você falou, é assim, identificar a dor da fibro e dos outros, das outras patologias que eu tenho. Ano passado, no início do ano passado, eu de repente senti uma dor na cervical que eu falei, isso, isso não tá certo. E continuei tomando o remédio que o meu bucomaxilo passou, porque eu achei que era da TM, porque eu tenho, né? E quando eu fico muito tensa, né? Eu uhum, tenho que até fazer a plaquinha novamente, né? E quando eu fico muito tensa, eu achava. E aí eu ia no pronto-socorro, porque chegou no meu limite, que eu tento analisar a minha dor por níveis de dor, entendeu? Então, quando chega no nível 10 é que eu não suporto mais. Eu não tô aguentando. E quando eu me vejo, eu já tô na emergência médica. Mas uhum. pra chegar a esse nível de 10 tem que ter tido alguma coisa assim que influencia muito. Até é interessante, Lívia, é a gente saber o que leva o que são os gatilhos da nossa dor. Por Uhum. exemplo, mudança de tempo para mim, eu já sei, entendeu? Sim. Eu sou muito frágil nisso, em mudança de Uhum. temperatura. Sim. Então, quando vem, eu já fico, Eu sou né? super sensível também pro frio, assim. Nossa. Então, eu não sou igual perguntam, você gosta de frio? Eu gosto de frio, né? Mas não gosto assim. Eu prefiro mil vezes sol, entendeu? Porque no Uhum. inverno quando descobriu, eu estava no inverno, porque eu não levantava. Então, meus invernos já Uhum. foram muito dolorosos, entendeu? Eu de cama. Uhum. Quando eu Sim. tranquei a faculdade por conta da fibro,
E aí eu já estava desenvolvendo uma depressão profunda, né? Era muita coisa e tal. E o médico cardiologista, que eu estava na época achando que era o cardiologista, ele falou: Laís, se você tivesse que fazer um intercâmbio de 6 meses para um lugar, você pararia a sua faculdade? Eu falei, sim. Ele veio e falou assim: então agora você vai parar e você vai dedicar somente para você. É o meu conselho de vida. Uhum. Então, eu parei 6 meses da minha faculdade. Foi difícil? Foi demais. Eu chorava todos os dias. Mas foi Uhum. necessário. Às vezes a gente está com sede de terminar as coisas muito depressa. Uhum. Nossa, Entendeu? A isso é gente tão importante, né? Porque é uma das coisas mais importantes é reconhecer essa necessidade de parar, reconhecer esses limites, o momento, né? O que que é prioridade naquele momento. Uma escolha que deve ter sido muito difícil para você mesmo, né? De parar a faculdade. E eu ainda, eu era bolsista 100% de uma das melhores faculdades de engenharia do estado. Então, para mim foi assim, né? Caramba. E aí, lidar com isso, mas eu tive que parar. Para mim Uhum. conhecer o que estava acontecendo comigo, entendeu? Uhum. Senão ele falou, você vai dar um treco, porque a gente vai aguentando, 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 vai somatizando tudo. Uhum. Eu tava com depressão, porque eu já tava somatizando, né? Uhum. Então ele virou e falou. E aí eu entendi, né? Foi difícil? Foi, mas eu tive que tomar. Conversei com os meus pais na época, né? E tomei essa atitude. Então aí eu senti uma dor voltando lá para a dor de 2019 e eu parei no pronto-socorro. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tô com muita dor. Meu maxilar tá doendo demais. E aí não passava. Aí eu falei assim, não, porque para mim tomar remédio pra dor, tipo assim, tem que ser no último caso. Eu sou Uhum. assim, eu tento de tudo. Eu tento banho morno, eu vou tentando de tudo, né? E aí eu falei, não, isso eu nunca senti. Tá atacado, porque com 15 anos, olha lá com 15 anos, eu fiz tratamento com bucomaxilo. 15 anos, Uhum. eu não sabia de nada. Só sabia que porque eu rangia os dentes, né? Então, eu peguei e cheguei na minha reumatologista, sentei e falei assim, por favor, me dá um encaminhamento pro, pro bucomaxilo. Eu não estou aguentando de dor. Só fiz isso delas, eu cheguei falando, né? Aí ela falou assim, peraí, deixa eu te examinar, senta aqui. E ela foi me examinando. Ela leu lá tudo, né? E viu que o meu VHS, né? Meu exame VHS PCR estava dando alterado durante é, um ano direto, né? Mais de um ano. E ela virou e falou assim: peraí, Laís, eu vou te pedir um exame. E pediu a ressonância, né? Da sacro e pediu raio-x, né? Da lombar, da cervical. E eu fui fazer. Só que eu sou muito assim, Lívia, eu não me apego. Quando fala, eu tento não me apegar, porque eu sei que meu psicológico, ele abala. Eu tento não me apegar àquilo. Eu nem li o que era espondilite. Ela colocou lá, Uhum. né? Porque ia fazer o exame. Então, eu nem li. Aí eu fui fazer o exame. E eu nunca ia imaginar, entendeu? Aí veio o diagnóstico. E eu já tinha colite. Não foi tratada corretamente, entendeu? Uhum. Aí, quando eu já fui também depois no, no proctologista, eu falei, mãe, infelizmente, eu quero ter pensamento positivo, só que, infelizmente, vai dar Crohn. Porque eu tinha lido vários artigos que eu comecei a ler, a ler, a ler, a ler. A gente parece que Uhum. eu vejo isso muito em você, que é muito parecido comigo. Essa sede de conhecimento, que a gente quer ler Uhum. para descobrir, né? E aí eu Aí comecei a fica ler, desesperada depois, né? ler vários artigos e eu falei assim,
que a Crohn tinha muitos pacientes com esponjite que tinha Crohn, e eu já tinha colite. Eu falei assim, Uhum. Ai, velho. e não deu outra, né? Mas aí, graças a Deus, hoje eu estou fazendo tratamento, eu estou no meu segundo biológico, tá sendo difícil? Tá. Muitas pessoas perguntam, Laís, você sabe diferenciar a dor da fibromialgia e da espondilite? Aí eu falo, sim, graças a Uhum. Deus, né? Sim. Porque tem muita gente que não consegue. É, e é até legal que você acabou direcionando a sua página um pouco também para abraçar essa questão autoimune, né? Também. Porque não dá para colocar tudo no mesmo pote, né? Assim, as pessoas Não, precisam entender que são coisas diferentes, que precisam de cuidados totalmente diferente. diferentes, mas que essa autopercepção é muito importante, né? Porque a pessoa tem um limite também de ficar numa pira, né? Assim, ai, tá doendo meu pulso, agora tá doendo aquilo. Não dá pra ir também toda hora no médico, né? Ainda mais agora na pandemia. Mas ter essa autopercepção é importante, né? Pra conseguir perceber no seu corpo também se alguma coisa tá muito esquisita, fora do normal, né? Mas de uma maneira mais tranquila, porque muitas vezes o desespero. A pessoa fala, ai meu Deus, mas deu uma pontada no braço esquerdo e agora na Uhum. perna, e eu, meu Aí tem Deus, o muita que gente que será fala que eu assim, tenho? será que eu tenho? Eu tô com câncer, né? Tem muitas Nossa, pessoas que me eu falam era isso. Eu falei, super hipocondríaca. calma, não é isso. É, eu acho que até Uhum, nisso eu não estou, porque eu sinto algumas coisas, eu demorei muito. A médica até falou, lá, e você não reclamava tanto assim de dor na coluna? E para mim entender coluna, eu vou te ser sincera, Lívia, eu não sabia nem assim, onde é a lombar, onde é a cervical, aham, onde é sacro, né? As partes da coluna e tal. E aí eu tive que estudar, e tem gente que fala, é o trapézio e tal, né? Para mim saber essa linguagem da coluna, porque para mim a coluna, eu sempre achava que eu tava com problema, era no rim. Minha mãe falou assim, vai tomar água, menina, né? Eu sentia água aqui, eu tava, ai, tá uhum, doendo. Você não tá tomando água direito. E eu tomo uhum, muita água, você tá vendo, é toda hora. uhum. Vamos vou até E tomar um aí, pouco de água também. eu virei e falei assim, não é possível, mas não, isso daí é rim, menina, né? Toma água. E eu ficava nisso, né? E aí ela virou e falou, porque tem gente que já entra num desespero. Então, as pessoas que descobriram, que descobrem antes, porque eu descobri com uma calcificação na cervical, a espondilite. Nossa. Então, quem descobre antes, porque estava sentindo dor na coluna e soube interpretar. Uhum. Então, no É, início, com a fibra é muito complexo, né? isso aí. Porque dói, a fibra ela já causa coisa o suficiente, né? E muitos sintomas que as pessoas falam, ah, pode ter a ver com a fibra? Pode. Pode ter a ver com a fibra? Pode. Porque a pessoa com fibra, muitas vezes ela tá num estado de estresse que vai gerar outras coisas também. Então não dá para Sim, saber exatamente do que vem da onde. A ansiedade também causa dor no corpo. A depressão também causa dor no corpo, sabe? Tá tudo ligado. Então, eu sempre falo, ó, é um equilíbrio entre você entender e também buscar ajuda médica quando você percebe que tem alguma coisa muito estranha, mas ao mesmo tempo entender que você estando mal de saúde, tá tudo afetado. Cólica pode ter a ver, porque o intestino é irritável e tal. E aí, se você não dorme, você tem mais dor, você tem fadiga. Então é uma bola de neve vira. que você não sabe nem por onde você começa, né? O que eu faço aqui, meu O que Deus? está de errado, Mas né? aí, quando você descobre essa outra doença, né, você começa a ter outros cuidados. E aí você posta foto, tipo, de máscara, alguma coisa antes da pandemia, né? E o pessoal já entra, isso da fibromialgia, isso daí não sei o Sim, quê. aí eu sempre coloco, não é da fibromialgia. É, eu já vi. Sinceramente, já pensei de até dividir a página, só que aí me dá um trabalho muito grande, Uhum, né? Depois que eu fui diagnosticada, muitas pessoas tiveram a coragem de pedir ao médico para fazer uma ressonância.
entendeu? Hum, Porque sentia muita dor na coluna. E, infelizmente, muitos seguidores meus foram diagnosticados com espondilite também. Depois do caramba. entendeu? Porque eles pediram, por favor, eu quero fazer. Já deram muitos que, pelo exame, tá, para saber também se é genético, muitos eram o HLA B27 positivo, entendeu? Que, porque eu comentava, né? E Uhum, foi algo que abriu a porta que existia muita gente que tinha espondilite e ficava meio com vergonha de comentar. uhum, Pessoas que tinham espondilite e fibromialgia e não sabia uhum, lidar. Ou outra doença autoimune, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, né? E é uhum, um novo mundo para mim, eu te digo isso, entendeu? E saber administrar isso, porque igual quando vem, eu sinto que está querendo vir uma crise, eu vou me exercitar, mas eu uhum, não fico parada, é crise da fibra, eu não fico parada. uhum, Só que uma vez eu estava tão em desespero que eu falei, tá vindo. E eu fui caminhar. E isso eu fui caminhar, fui caminhar, fui caminhar, fui caminhar, fui caminhar. E eu caminhei bastante. Só que eu cheguei e minha coluna não aguentou. Eu esqueci que eu tinha outra patologia. E aí eu fiquei uhum, de cama, entendeu? Eu não conseguia nem andar depois. Então, isso aí foi bom para mim aprender também. Que é o que uhum. você falou, as limitações. Então, hoje em dia, eu estou aprendendo também as limitações que a espondilite traz Uhum. São também, mais né? coisas para gerenciar, né? Isso, para gerenciar principalmente aqui, Uhum. Sim. né? Eu vou comentar algumas coisas que algumas pessoas colocaram aqui, tá? Que tem umas perguntas chegando e tal. A gente já continua. A Jana que falou aqui que sofria desde criança, que os médicos falavam que era dor de crescimento, e aí adulta teve diagnóstico. É exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu vivia no pronto-socorro criança, e aí dor de crescimento. Já até falaram para minha mãe uma suspeita de tumor ósseo. A mulher quase morreu no pronto-socorro. E era só dor de crescimento, né? Que na verdade acho que já tinha a ver com a fibra. Enfim, loucura. Aí falaram aqui também, ó. Essa foi a Jana, né? Essa aqui eu não sei se é Mili, não sei se é esse o nome, mas falou que começou natação, mas não pôde continuar porque tem cãibra. E aí é o que a gente falou, né? Assim, depende do exercício, né? Você tem que achar um que você goste de alguma forma, que seu corpo reaja bem também. Tipo, CrossFit, assim, eu sei que tem gente que tem fibra que faz. Pra mim, Sim, é eu também. inviável. Eu não posso nem Ai, não. imaginar fazer um negócio daquele. Eu nem tenho a pretensão também, porque nem é a minha vibe, assim. Eu gosto mais de meditação e yoga. Mas cada um, né, reage de um jeito. Falaram muito de mudança de temperatura também, que atrapalha, né? Muita gente também sentindo isso. E a gente está entrando Dificuldade aí de no inverno, né? concentração. Nossa, agora é terrível, né? No frio. Não pode sair de casa para fazer exercício também, difícil, né? De fazer em casa muitas vezes. E aí, ó, perguntaram também se quem tem fibro tem direito a laudo médico, uma coisa, não sei se te perguntam bastante, mas me perguntam bastante sobre isso. E é super complexo, né? Porque depende muito do médico que te avalia. E os médicos, eles não Sim. têm conhecimento o suficiente ainda, né, sobre a fibro. É muito difícil de mensurar, você não consegue fazer o exame. Então, como saber, né, se a pessoa realmente está com aquilo, como que é? Então, assim, a princípio, é bem difícil essa questão de laudo, de afastamento por fibromialgia, né? Quando envolve outras patologias é mais fácil. Mas a fibra em si ainda tem um grande desafio pela frente nesse sentido. Porque o que que acontece? Eu tenho uma história assim, mais rapidinho da minha mãe, que a minha mãe já ficou muito debilitada da fibra mesmo, muito, de ficar de cama. Uhum,
já deve ter relatos de pessoas que estavam nessa mesma situação, né? Que a pessoa estava de cama, né? Devido à Uhum. fibromialgia. E ela não conseguia, né? E aí ela estava tentando isso. E a médica dela virou e falou bem assim: a fibromialgia, você precisa estar em movimento. Quanto mais você fica, quanto mais você ficar parada, vai ser pior. Por isso que eu não quero que você fique. Você pode ficar afastada um período, ela deu, né, atestado de afastamento, mas eu não quero te aposentar. Foi o conselho que ela Uhum. deu para minha mãe, entendeu? Porque quanto mais você ficar em casa, quanto mais você ficar parada, eu sei que vai aí de cada caso é um Uhum. caso, né? Mas foi o que ela falou com a minha mãe, entendeu? Uhum. Que ela precisa conviver com outras pessoas, entendeu? É uma pergunta que tá interessante. Da deficiência? É, É bem na linha do que a gente está falando, né? Se a fibra é uma deficiência. Por causa de todas essas coisas, não, né? Não se enquadra oficialmente. E até assim, fazendo um parênteses disso que você está falando, de aposentadoria e tal, que também é uma questão muito delicada. Eu já fiz vídeo sim, sobre isso, teve gente que gostou, teve gente que me xingou, mas é porque são muitos fatores a se considerar, né? Tem pessoas que realmente não conseguem trabalhar, tá com um nível de dor muito grande, e aí não tem como trabalhar e fica sem recurso financeiro. E aí é muito difícil, né? Então as pessoas falam, melhor eu me aposentar e receber um apoio, já que sim, afastamento, né, por doença o governo não consegue dar por causa dessa questão da fibra. Mas por outro lado, também tem uma questão do impacto emocional que essa aposentadoria por invalidez causa para a pessoa, né? Porque aí você recebe um atestado de que você é incapaz de fazer outras coisas, e a gente sabe que a fibra, por pior que esteja, existem formas de se reverter. E aí eu acho que tem que colocar na balança, né? O que tá dentro das minhas possibilidades hoje, o que que eu realmente, né, quero fazer, eu quero me recuperar. E tem pessoas que assim, estão no momento que elas não estão afim de fazer essas mudanças, de cuidar e tal, então tudo bem, mas existe uma forma, né, existe um caminho, claro, precisa de apoio, precisa de várias coisas, mas para reverter isso, assim, né, e não ficar inválida. Só que o problema é esse, muitas vezes na empresa você não consegue esse respaldo, né? Quando eu descobri a fibra, eu estava trabalhando numa indústria farmacêutica, que inclusive é a indústria que produz o lírica, né? Então, assim, teoricamente, todo mundo tinha um conhecimento sobre fibromialgia. E eu acho, assim, olhando para trás, que eu precisaria ter tido um afastamento, sabe, para me cuidar. sim. Só que eu não, eu nem tive coragem disso. Comigo. Você precisa de um tempo, entendeu? Uhum. Sim, foi muito traumático para mim, assim, foi uma época que eu passava muito mal na empresa. Eu ia para o ambulatório sempre, e eu tinha não só problema de dor, eu comecei a ficar tão nervosa com muitas coisas que estavam acontecendo lá, estava com problemas também no trabalho. Eu passava mal, assim, de ter vertigem, eu achei, sei lá, eu estava com alguma doença, ou eu achei que estava grávida, eu achei um monte de coisa. Eu Eu ia para o desmaiava, ambulatório, menina. desesperada, as manhãs já no ambulatório, tomava injeção, tipo assim, pra dor, sabe, na empresa, uma loucura, uma loucura. E aí o que eu consegui na época foi conversar para eu trabalhar alguns dias de casa, que era o dia que comecei um tratamento no Hospital das Clínicas para dor, no centro de reabilitação lá que eles têm, que foi maravilhoso e tal. Mas assim, eu tive essa Uhum. possibilidade, né, de negociar isso. Muitas pessoas não têm. Não tem. E aí é muito complicado, porque a pessoa ela não tem recurso financeiro, ela não tem tratamento, muitas vezes pelo SUS. E o que que faz com essa pessoa, né? Ela vai ficar lá sofrendo, passando fome. Então é um assunto muito complexo, assim, um assunto É, muito difícil, muito difícil. O pessoal tá falando aí, né? Tipo, super complicada essa questão de trabalho. E eu acho que por isso que também eu bato na tecla do autoconhecimento, né, e da autopercepção, porque assim, cada um sabe o que está dentro das possibilidades da sua própria vida, né? Eu sei que eu tive isso. muitas possibilidades de muitas coisas que outras pessoas não têm.
Então, de alguma forma, eu tento, sabe, contribuir com isso e tal, para que as pessoas consigam encontrar dentro da vida delas as possibilidades de mudar essa E situação, fazer porque também algo não que vai goste adiantar, né? também, né? Uhum. Porque se você está no emprego e não é o que você goste, aquilo vai afetar o seu Nossa, emocional, vai causar mais dores ainda, sim, entendeu? sim, totalmente. E aí é insustentável, né? Fica um negócio A insuportável, Mili falou assim. algo aqui, que eu tenho asma também, tá? Eu descobri. Hum, Tudo pra ser, vou descobrir. Aí ela falou assim, asma e fibra eu sofro muito. O meu psiquiatra me deu um conselho, que a asma, claro, que é igual a fibra. Ela tá muito ligada com o emocional, entendeu, Mili? Ele falou isso comigo. Aí ele falou, Laís, tenta ficar em paz, né? Para ter menos crises de asma. Porque eu estava tendo muitas crises de asma. E a minha asma é silenciosa. Eu não fico, né? uhum, E então ele falou isso. Então, tanto a fibra quanto a asma tem essa ligação a ver muito com o uhum, emocional. Eu achei até interessante, né? Que não foi nem o pneumo que chegou e falou comigo, foi o uhum. psiquiatra, né? É, então, as pessoas subestimam o poder das emoções nas doenças, né? E assim, não são doenças psicológicas, né? É muito diferente isso. Mas o Isso nosso emocional influencia demais influencia em muito. tudo. É só você pensar assim, quando você toma um susto, seu coração dispara. Quando você tá nervosa por alguma coisa, você transpira, assim, o corpo tá totalmente respondendo às coisas que a gente sente, né? E quando é crônico, é um acúmulo. Então a dor, ela causa um acúmulo de estresse, um acúmulo de frustração, um acúmulo de tensão, rigidez. E, enfim, né, coração disparado, tem tudo a ver, assim, com todas essas coisas. Então, de fato, eu acho muito importante fazer esse trabalho emocional, assim, né? Perguntaram aqui de dor de cabeça também, se pode ter a ver com a fibra. Pode ter a ver com a fibra, pode não ter a ver, pode ter a ver com a falta de sono, pode ter a ver com estresse, né? E, assim, muita gente fala pra mim que tem dor de cabeça, que tem queimação, né? Esses, formigamentos e tal, zumbido no ouvido. Tem um monte de sintoma que o pessoal Tem, fala. eu li, tem 100 sintomas da fibromialgia. 100 sintomas, Nossa. imagina. Mas aí a gente fica muito pirada, eu acho, sabe? Não, Tipo, ai, aí tive a não sei o gente quê. começa a achar que tudo é da fibromialgia. E Uhum, muitas vezes não é, porque existem pessoas que têm enxaqueca. uhum, Tem que fazer um tratamento para enxaqueca, né? uhum, Que envolve outro, pode envolver medicamento por um período e depois outras coisas, né? No tratamento de uhum, enxaqueca. Foi a minha mãe, é o caso da minha mãe. Ela tem enxaqueca e tem a fibra, mas elas não uhum. estão muito ligadas, não, Relacionados. entendeu? Claro Uhum, que quando ela tem enxaqueca, é um gatilho para fibro, entendeu? uhum. Sim, isso mesmo. Perguntaram também do período menstrual, né? Se é normal piorar sintoma e tal. Também já ouvi muita gente falando sobre isso. Eu E fico. então, porque os hormônios eles são muito intensos, né, pra gente. Então, de Isso. fato, existe uma movimentação no nosso corpo muito grande. E aí eu acho que para fibra, assim, qualquer coisa que cause um impacto pode refletir em sintoma da fibra, principalmente na forma como a gente reage a essas coisas, né? Então, seja uma outra doença qualquer que aconteça, seja uma briga, seja o período menstrual, qualquer coisa que tira do que a gente está ali, né, fazendo, pode refletir em um aumento de dor, que é o seu corpo reagindo, tentando se adaptar a essa Sim, situação diferente. a menstruação até envolve a parte intestinal, né? Você vê Uhum, que muita gente, eu, por exemplo, que tenho Crohn, eu vejo que o meu intestino, ele modifica muito no período uhum. menstrual. O meu Então, você também. vê que aquele período tá tendo uma modificação no seu corpo. Então, então é o que você falou, tá tendo uma Uhum. modificação.
toda modificação, não sei se é com vocês, principalmente Uhum. comigo, vem como um gatilho, como se fosse um soco, pá, É, né? é isso mesmo. Né? E principalmente agora na quarentena, muita gente ficou em crise porque é assim, vai trabalhar, os meninos não vão estudar, os meninos vão Uhum. estudar e naquilo, vão, não vão, vão, não Uhum. vão, comércio abre, não abre, Medo também, né? né? O medo, eu saio de casa, não saio, o que que eu tenho que fazer, né? Eu vou no médico, não vou no médico, né? Não tem Uhum. fisioterapia, não tem isso. Então foi tipo Uhum. um soco, né? Sim. Na gente. Mas aí entra o autoconhecimento, a gente saber lidar com Uhum. mudança, né? Que é um processo que eu, Laís, estou aprendendo também ainda, Uhum. né? Lidar com essas mudanças, porque as coisas mudam de repente. Por Sim. exemplo, A gente quer controlar tudo, não vai resolver. não tem como. O perfil fibromialgico, eu já reparei, não sei se você já reparou isso, a gente quer carregar às vezes Uhum. tudo nas nossas costas. Uhum. Controle de tudo. E não tem E como. não vai dar. Sim, totalmente. E até entrando mais para esse tema assim mais subjetivo, né? E daqui a pouco, só para avisar também que o Instagram vai derrubar a gente, né? Que tá chegando no horário. Já passou quase uma hora. Mas eu queria meio que para encerrando também, trazer uma coisa que é muito importante, que a Eliana falou aqui dos 100 sintomas, né? Ela falou, tenho todos. A Eliana já me acompanha aí também há algum tempo, não sei se ela já te conhecia, já te acompanhava. E é engraçado, a gente brinca e tal, né? Mas tem que tomar um cuidado também para a gente não associar a nossa identidade com a fibromialgia, né? De repente a gente se torna a fibromialgia. E aí tudo fica de lado, porque naturalmente a dor está sempre ali, você começa a ficar meio obcecada com aquilo. Mas isso é muito importante de fazer essa separação, né, daquilo que a gente que nós somos como pessoas, né? Eu, Lívia, você, Laís, das nossas capacidades, as coisas que a gente gosta, e da doença, porque senão a gente vira a doença. E aí a gente se agarra nisso e não quer largar. Inconscientemente, a gente se prende e fica preso nesse rótulo que a gente mesmo criou. Então é um processo também, né, com a terapia e com tudo isso, de entender, de saber que isso é só uma parte que você não é o domínio da sua vida completa. Não pode deixar ela te guiar, né? Uhum, E se você guiar, porque senão não dá certo. Porque uhum, eu já deixei no início me guiar e não dá certo, né? uhum, Você tem que saber administrar e você não é. Eu falo, eu não sou aquele monte de diagnóstico lá. Eu sou Laís, entendeu? Eu tenho uhum, gosto, eu tenho vontades, né? Eu tenho qualidades, eu tenho defeitos, e eu não sou uhum. aquele monte de diagnóstico lá, entendeu? Eu sou um ser humano, né? Maravilhoso. Você, você é a Lívia, você tem o seu jeitinho, eu tenho o meu jeitinho. Então a gente tem que ter isso também. Senão a gente agarra naquele diagnóstico e carrega aqui, e eu sou Uhum. aqui. Só falta pôr um crachá, né? Fibromialgico. Eu nem Aham. gosto dessa palavra, sabe? Porque eu acho que traz Eu um não peso, gosto assim. de quando eu falo assim, eu tenho fibromialgia. Eu não gosto desse termo ter. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu até, quando eu falo, na minha cabeça, eu não tenho, não. Entendeu? Porque às Uhum. vezes a gente fica tanto, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, Uhum. né? E acaba que a gente fica tendo e tem piora, né? Uhum. Claro que a gente também tem que saber lidar. Mas carregar isso, você não é aquele monte de Uhum. aquele diagnóstico. Você é Totalmente. um, você é um ser humano, né? Uhum. Ai, muito lindo. Amei. Quero te Uhum. agradecer muito pela Eu que conversa. A gente agradeço, nunca tá, tinha Lívia? conversado assim. Foi tão bom. Adorei, adorei te conhecer mais. Adorei tudo que a gente conversou aqui. Para quem perguntou, a live vai ficar gravada. Obrigada para todo mundo que participou. E é isso. O Instagram já me avisou aqui, 15 segundos. Pode se despedir. Tá bom. Gente, foi um prazer, Lívia. Muito sucesso,
tá? Continue assim, ajudando as pessoas, entendeu? Que você seja sempre abençoada e agraciada. Obrigada.